E chegamos ao quarto aporte da carteira do canal. Vocês sabem que eu decidi colocar R$500 todos os meses aqui na carteira do canal para a gente ver como que é a evolução. A cada mês eu posso inserir um novo ativo ou apenas aportar nos que eu já tenho. Depende de como vamos seguir essa estratégia, valorização, como que está de dividendos, tem um monte de fatores. Aí tem que balancear a carteira, ela ainda está bagunçada, mas já que ela se ajeita. Então, para esse aporte do mês de junho, na verdade, eu acabei fazendo o aporte ainda no mês de maio. Mas, gente, isso não tem problema nenhum, porque se você tem o recurso antes, você pode aportar antes de acordo com a sua conveniência. E no caso, eu quis aproveitar também essa quedinha aí do Banco do Brasil. E depois do meu aporte ainda caiu mais. Eu fiz um vídeo falando do Banco do Brasil. Vou deixar ele no comentário fixado e na descrição desse vídeo também. Dá uma olhadinha lá se você não viu ainda. Bom, então eu tinha R$12,73, aportei 500, fiquei com 512,73. Na minha carteira de investimento eu tinha R$1.528,96. Então eu vou te mostrar no que eu investi esse dinheiro. Bom, eu comprei uma cota do BTLG11, na data que eu comprei ele estava R$100,39. Comprei 5 cotas do GARI11 a R$8,87. Uma do HGLG11, que é de galpões logísticos. MXRF11 eu comprei mais 5. O Banco do Brasil eu comprei 5 e a cota ainda estava R$25,28. Agora está por volta de R$24. Eu não estou nem um pouco preocupada porque a minha carteira é para longo prazo. Eu vou acabar pegando com um preço mais baixo ainda no meu próximo aporte. Para mim agora o que está valendo é a consistência. Eu preciso aportar todos os meses. Posso já começar a tentar fracionar? Talvez sim, como o Banco do Brasil está apresentando oportunidade, talvez que no próximo aporte eu faça fracionado. Dos R$500 eu invisto primeiro R$250, espero uma semana e invisto o resto dos 250. É uma estratégia, porque aí você pega o preço a um valor e se ele cair, é vantagem. Se ele subir, você não perdeu aquela parte. Não vai mexer com o seu preço médio de forma irremediável. Como eu já falei, não se prenda muito ao preço médio. Faça um preço médio sempre que tiver oportunidade. Mas deixar de comprar porque o seu preço médio está abaixo, aí é perder a oportunidade e quebrar a constância. Então, tente unir as estratégias. Você vai investir constantemente, vai acompanhar sim o seu preço médio, mas não fique tão preso a ele. Aí voltando aqui, eu também comprei Itaúsa, comprei 3 cotas, estava 11,15. Esse mês eu não quis colocar um outro fundo imobiliário, eu vou ver se eu coloco no próximo mês. E com esse aporte, a carteira já foi para mais de R$2.000. Desde o último vídeo do aporte, lá do terceiro aporte, eu falei que eu mudei o nome da carteira, né? Eu coloquei rumo aos R$50 de dividendos. E por isso, eu quero investir mais em fundos imobiliários porque eles pagam mensalmente. Mas eu não vou esperar chegar a R$50 só de fundos imobiliários. Porque as ações não pagam mensalmente, mas quando elas pagam somado aos fundos imobiliários, tem uma diferença boa. Não é recorrente, mas nessa soma, nesse mês que você recebeu mais, é mais recurso para investir, né? Então vamos dar uma olhada em como ficou essa carteira agora, como que está dividendo, se já tem dividendos previstos. Vamos lá! A minha carteira está com R$2.027,07. Eu já investi 2018,29, considerando os dividendos que eu recebi e fui reinvestindo, porque na verdade nesses 4 meses eu investi R$2.010. Por que 10 se não é R$500 mensal? É porque no último investimento, como sobrou um pouquinho, eu aportei mais R$10 do meu bolso. Eu recebi até agora R$11,78 de dividendos. Estou com uma rentabilidade da carteira de 4,78. Aqui é a evolução do patrimônio. Em março de 2025, eu tive um ganho de capital de R$5,61. Em abril, já deu um salto. É que eu fiz o investimento de abril no mês de abril, logo no começo, e eu adiantei maio. Eu ainda estava no mês de abril. Então acabou ficando R$1.000, mas esse é o aporte de maio. O mesmo aconteceu agora. Esse aporte de maio aqui, esses números, já está contando com o aporte que era de junho.
Eita, mas eu preciso ficar ligado nisso, acompanhar. Não, você não precisa acompanhar, isso não faz a menor diferença. Se você recebe o seu salário no dia 1º e vai aportar no mês certinho, ok, vai estar tudo ali, mês a mês. Mas se você sabe que você recebe dia 1º e você tem dinheiro na conta e já quer adiantar o seu investimento porque está valendo a pena, ou pelo seu tempo mesmo, você vai adiantar um pouquinho, 2, 3, 4, 5 dias antes de fechar o mês e tá tudo bem. Você adiantou aqui, quando recebeu o seu salário já não precisa pegar os 500, um pagou pelo outro, tá tudo certo. Gente, não liga para esse tipo de coisa. Investe conforme as suas possibilidades, mas invista sempre, mas conforme as suas possibilidades. Não fica preso a mês, não. Isso não muda nada na tua vida, nada. O que muda, como eu falei, é a consistência. Olha como está a divisão da carteira. Eu estou com 62% em fundos imobiliários, 26% em ações e 11% em tesouro direto, que foi aquela compra do Selic e do IPCA que eu mostrei para vocês. Por enquanto, ficar em 60, 30 relacionado a fundos imobiliários e ações, para mim está tudo bem. Depois eu ajusto para 50, 40, com 10% em tesouro direto. Vamos seguindo aqui que eu vou fazendo a estratégia. O preço médio do Banco do Brasil ainda está em 27,08, porque eu comprei lá atrás. O preço médio da Itaúsa está em R$ 10,09 e hoje ela está R$ 11,25, ótimo. Pelo preço teto Bazin, que considera o pagamento dos dividendos, quanto que uma empresa deveria estar custando em relação aos dividendos que ela paga. E nesse preço teto, ele está falando para a gente que a Itaúsa deveria estar em 10,53, ela está em 11,25. Olha o caso do Banco do Brasil. Pelos dividendos, deveria estar em 31,83, está sendo vendida a 24,78. Olha que belezinha. Fundos imobiliários, a rentabilidade só dos fundos imobiliários está em 7,93%. Isso considera recebimento de dividendos, tá bom? E o Tesouro Direto, que está com uma variação aí de 2,18%, positivo, e uma rentabilidade de 2,46. Olhando para os proventos, no primeiro mês, em março, eu recebi R$ 1,91. Em abril, já passou para R$ 2,93. E em maio, eu já fui para R$ 6,94. Se arredondar aqui para 3 e arredondar aqui para 7, nós demos um salto aí de mais de 100%. Claro, né? Há de se considerar aquele aporte de abril que ficou maior porque eu adiantei. Então, é claro, eu peguei o dividendo antes. Mas o importante é que está crescendo e que daqui a pouco a gente bate essa meta dos R$ 50. Aqui é a rentabilidade da carteira. Em abril, eu estava com a rentabilidade de 6,74. Como o Banco do Brasil caiu, a rentabilidade caiu um pouco também, né? Vamos dar uma comparada com o CDI nesse mesmo período? Ó, só clicar aqui em CDI, ó, que vai aparecer a linha do CDI. Então, nesse mesmo período, a carteira do canal está com uma rentabilidade melhor do que o CDI. Vamos dar uma olhada agora com a inflação? É só clicar aqui, ó, IPCA, que vai aparecer também. Olha só, a carteira do canal está ganhando do IPCA e do CDI. Nesse quadro ao lado, dá para ver, ó, dos últimos 12 meses, a minha rentabilidade está 4,78, como visto aqui, e ela está 129, 130, né? 130% acima do CDI. Mas se for considerar o último mês apenas, aí a carteira está negativa em 1,96%, que me coloca em 284 abaixo do CDI. Viu como é legal acompanhar? Você consegue saber como que você está no mês, aí você olha e fala assim, meu Deus, 284 abaixo do CDI, eu tô perdendo, vou pegar tudo, vou jogar lá no Tesouro Direto. Mas nesses 4 meses eu tô com 280 acima do CDI. Então eu ainda tenho muita margem para perder, mas mesmo perdendo, se for algo sistêmico, onde você pondera, não, calma, a diversificação é tudo. Se eu tenho uma parte lá no Tesouro Direto, eu estou caindo aqui na renda fixa, mas eu sei que depois vai subir, então aqui é uma oportunidade de compra. Eu vou perder agora para ganhar um pouquinho mais para frente. E nem por isso eu sacrifiquei o meu Tesouro Direto, porque eu continuo colocando o meu dinheirinho lá, porque é minha reserva de emergência.
Então, não adianta você falar, mas agora o Tesouro Selic está em 14%, a renda fixa de modo geral está lá em 14%, mais de 14%. Não vale a pena ficar em fundos imobiliários. Se você for considerar isso, não vale a pena agora. Não é essa conta que você tem que fazer. Porque não agora, mas o Tesouro Direto, a taxa Selic, ela vai cair. E quando ela começar a cair, a renda fixa vai subir. E aí não adianta você falar, agora eu venho para cá. Você perdeu a melhor parte, que foi comprar na baixa. Porque aí qualquer subidinha que acontecer, você já está ganhando. Se você for comprar a hora que está subindo, está tudo caro. Não tem mais fundo imobiliário ou ações descontados com PVP de 0,80, 0,78. Vai estar lá tudo 1,05, 1,1 e você vai ter que comprar acima do valor patrimonial, achando que está fazendo um bom negócio. Mesmo que você venha com o argumento que, mas eu ganhei esse tempo todo 14,75 ao ano, eu ganhei esse tempo todo lá no Tesouro Direto. E tá certo, ganhou mesmo. Mas essa alta da renda fixa é imbatível. É só ter paciência. Investir é um jogo de paciência, é um jogo de calma, de tranquilidade. Aqui na aba Patrimônio, ele repete aqui aquele gráfico que nós vimos aqui na aba Resumo, mas para baixo tem gráficos interessantes. Esse aqui também é aquele mesmo que nós acabamos de ver, mas olha só, aqui do lado ele coloca valores também. Então, se ele me diz que em fundos imobiliários eu tenho 62%, isso representa 1.264 do meu patrimônio. E isso ajuda a pensar o que eu vou fazer, eu vou balancear a carteira agora, não vou, isso tudo ajuda. Olha o caso de ações. Eu tenho 2 ações. Primeiro que eu não estou diversificada em setores, eu só tenho banco, Itaú e Banco do Brasil. Mas está tudo bem, eu estou iniciando a carteira, está tudo certo. Só que Banco do Brasil eu tenho 68%. Eu tenho um risco maior. Se desse algum problema no Banco do Brasil, essa minha carteira de ações iria sofrer um pouco mais, porque é justamente onde eu tenho mais dinheiro. Mas por que, mesmo com pouco na carteira, por que agora eu não estou preocupada? Porque eu não vejo o risco do Banco do Brasil. Mesmo que ele continue em queda, que ele fique um ano em queda, para mim é indiferente. Desde que ele não perca os seus fundamentos, para mim é indiferente. Mas ele acaba pagando um pouquinho menos de dividendos. Continua sendo indiferente pelo que eu conheço do Banco do Brasil. Por enquanto, até onde a gente tem informação agora. Por isso que a gente tem que acompanhar. Quer dizer que eu não preciso balancear isso aí? Não, eu posso comprar mais Banco Itaú para poder ficar equilibrado. Mas olha só, se o Banco do Brasil está oferecendo oportunidade, eu não comprei a 25, não está 24 agora? Até o meu próximo aporte, se tiver 23, 22... E como eu falei, mantendo seus fundamentos, não é interessante que eu continue aportando no Banco do Brasil? Não de forma emocionada, mas pode ser que no próximo mês eu ainda tenha um desequilíbrio entre os 2 bancos. Depois eu começo a equilibrar. Agora vamos ver como está o equilíbrio dos fundos imobiliários, porque lá também eu tenho uma discrepância. Olha, eu tenho 4 fundos, mas olha o que está acontecendo com a HGLG11. 50% do que eu tenho investido em fundos imobiliários está concentrado no HGLG11. Mas por que isso acontece? Pelo valor dele. E olha que eu comprei uma cota no mês anterior, uma cota agora, mas faz diferença. No próximo mês eu posso dar uma atenção maior no GARI e no MXRF11. Aí eu equilibro esses valores. O que eu quero mostrar para vocês aqui é como administrar a carteira. O que você precisa ver? Não pode simplesmente, eu tenho 4 fundos. Vamos supor que essa carteira fosse sua. Eu tenho 4 fundos imobiliários. Todos os meses eu vou comprar uma, já que o HGLG11 é um pouco mais caro, então eu vou comprar uma, aí eu compro 5 da outra, mais 5 da outra. Só que em valores, o HGLG, ele está muito mais à frente. Porque ele não é base 10 igual aos outros. Para ter um equilíbrio, eu precisaria comprar 10, mais ou menos, tá? 10 GARI, 10 não mais, quase 15 cotas de GARI para equilibrar um pouco com uma do HGLG11. E se você não acompanha isso, acha que não, vou comprar uma dessa e tudo mais, vai chegar uma hora que você vai ter um valor enorme no HGLG11 e o resto não. Aí suponha, HGLG11 é também um fundo forte, tá?
mas suponha que deu um crack nele. E como você não acompanha, você imagina assim, perdi, mas nem foi tanto, porque eu sempre comprei equilibrado. Comprou equilibrado no que o seu dinheiro pôde comprar. Mas em aporte, você vai perder muito. E se você tem esse recurso de acompanhar, não perca essa oportunidade. E não estou falando nem do Investidor 10 Pro, porque da carteira do canal, eu nem pude vincular com a B3, que senão ele puxa todos os meus investimentos. Tudo que eu coloco é manual. Mas, de qualquer forma, tem algumas coisas, por exemplo, o preço teto basinha, para quem tem Pro. Então, apesar de pagar o Pro, se um dia eu não quiser pagar mais, eu tenho a minha planilha que eu também coloco. Quando eu venho nessa aba detalhado FII, né, fundo imobiliário, eu tenho aqui as 4, tenho o valor atual da cota, e aí de forma automática vem o meu preço médio, quantas eu tenho, quanto que eu investi, mas quanto que eu tenho agora, qual o percentual de cada um na carteira. Essa coluna aqui eu vou tirar, porque ela nem deve existir, é igual. E aqui quanto que eu tenho de lucro, né, ou prejuízo. Quando eu venho aqui para ações, eu tenho o mesmo acompanhamento. Meu preço médio está em 27,08, quantas eu tenho de cada um, qual o valor em cada um. Tenho o Tesouro Direto também, tenho o meu histórico de investimento. Cada vez que eu compro, eu venho aqui e jogo, eu coloco a data, ele já atualiza o mês aqui, coloco qual é o fundo, tem uma lista aqui, coloco o valor e a quantidade, o resto tudo aparece aqui de forma automática, eu só coloco em qual corretora que eu comprei. E por que eu faço isso? Porque aqui eu tenho de forma individual. Esse primeiro BTLG que eu comprei aqui, ó, já tem 77 dias, ele está me dando um ROI, um retorno sobre o investimento, não é rentabilidade, é diferente, rentabilidade de retorno sobre o investimento. Depois eu faço um vídeo explicando, tá? Então, o desse dia, ele está me dando 4,14% de ROI. Mas olha o BTLG do dia 25/4, ele está me dando prejuízo. Porque nesse dia eu comprei a R$ 100,58 e agora ele está valendo R$ 100,20, ou seja, ele caiu em relação a esse dia. Mas a esse primeiro eu comprei a R$ 96,22. Olha que preço bom, hein? Como está 120, então eu ganhei. Então eu tenho ainda essa informação aqui um por um. O mesmo acontecendo para ações, ó. Olha aqui o Banco do Brasil. Em todos eu estou perdendo. Eu comprei a 28, depois a 27. O valor dele é 24, ó. Para cada um ele se repete aqui. 24, 24 é o mesmo. Comprei a 25. Então todos estão em queda. Nessa outra aba eu tenho o meu histórico de dividendos. Isso é manual, eu coloco, aí ele soma aqui o que cada um me pagou. E assim eu vou fazendo meu acompanhamento. Como eu falei para vocês, eu gosto de ter a minha planilha, porque eu tenho um espírito meio independente, sabe? Eu gosto das coisas extremamente organizadas. Na minha carteira eu tenho essa planilha com o investimento desde o meu primeiro investimento lá no Bitcoin, como eu contei a história. Se você não viu esse vídeo, eu também vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição. Então eu tenho total controle da minha carteira. E além de ter essas visões que eu mostrei, eu ainda tenho uma visão gerencial. Eu vou mostrar para vocês. Olha só o que eu tenho aqui. Nesse gráfico, ó, ROI, retorno sobre o investimento, o que eu coloquei? Esse investimento próprio, lá no Investidor 10 eu não tenho. Esse é o que eu tirei do meu bolso mesmo. Não está contando os dividendos, eu tirei do bolso, R$ 2.010. E o que eu tenho atualmente? Eu tenho 2.027. Então, qual o meu ROI? Qual o retorno sobre o investimento? É de 0,85. O que eu tenho aqui? Olha só, o valor investido em ações, R$ 557,58. Mas quanto que eu tenho agora? Eu tenho 533,40. Mas eu já sei o porquê que eu tenho. Porque o Banco do Brasil caiu. Percentual dos 557 para os 533. Aí eu tenho os fundos imobiliários. Eles eu estou no lucro, 2,3. O Tesouro Direto, a mesma coisa. E aqui a distribuição da carteira. Então eu tenho 26,3% em ações, 62% em fundos imobiliários, 11% em Tesouro Direto. Aqui embaixo eu coloco os 6 últimos meses só para eu acompanhar o que eu venho recebendo de dividendos. Então, como eu comecei em março eu recebi 1,90, 2,93, agora 6, eu dei o destaque, né? Sempre para o mês atual, 6,93.
É dessa forma que eu gosto de ter as minhas coisas. Tudo muito bem acompanhado. Geralmente eu atualizo no dia que eu faço aporte ou quando do nada, estou fazendo nada e eu lembro da carteira. Deixa eu dar uma atualizada para ver como é que tá. Então vamos lá. Todas as vezes que eu faço um vídeo sobre a carteira do canal, o aporte da carteira do canal, eu sempre aproveito para que vocês possam se familiarizar na análise da sua carteira. Olha só, não é a análise do ativo agora, é a análise da sua carteira. Como que ela está, o que eu devo fazer, como que está a minha diversificação, qual o risco que eu estou correndo aqui ou ali. Eu tenho mais em Banco do Brasil do que Itaúsa, que é o caso da carteira, mas eu estou bem? Tô. Por quê? Porque os dois são bancos fortes. Então eu estou em paz, eu estou só aproveitando a oportunidade. Então aprenda a analisar a sua carteira, isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Diferença para quê? Para que você tenha rentabilidade acima do CDI. Vai ter momentos em que você não vai bater o CDI? Vai. Não se preocupe. Vai. Mas se você é aquela pessoa que compra ao som do violino quando está na baixa e depois aproveita os louros quando ela sobe, é aí que a sua rentabilidade dá um salto. Eu não sei se é o seu caso ou se você já ouviu algum outro investidor que fala: eu invisto, mas a coisa não anda, não sai. Quando eu olho a rentabilidade da minha carteira, está sempre perdendo para o CDI. Será que não é por causa disso? Porque apesar de você falar, todos os meses eu invisto certinho o valor ali, o mesmo valor, não falho nenhum, só que você está investindo sem estratégia. Você tem 5 fundos imobiliários, você pega o seu dinheiro e coloca nos 5, você dilui, você divide igualzinho para todo mundo. E será que era para dividir? Será que nesse mês você não tem um que está um pouquinho acima o valor, você fala: não, esse mês eu não vou investir nele, vou investir nesse que está no preço bom e minha carteira está baixa. Será que você faz isso? Porque se você só divide para todos, dificilmente a sua carteira vai bater o CDI. Dificilmente. Fazendo a estratégia, como eu falei, vai ter momentos em que ela não vai bater, depois ela se recupera, ok. A minha carteira, a particular, a minha carteira de fundos imobiliários, ela está com uma rentabilidade péssima. Mas por quê? Porque eu invisto antes desse aumento do Tesouro Selic. E aí, como tudo caiu, é claro, minha carteira também está um desastre. Mas se antes eu tinha um preço médio, agora eu tenho um preço médio menor ainda. E quando esse ciclo virar, a minha rentabilidade vai estar melhor do que antes desse aumento da taxa Selic. Então, de novo, é um jogo de paciência e você precisa saber o que você está fazendo. É isso que vai fazer a diferença na sua carteira. Então, pensa nisso. E aí, você já se inscreveu aqui no canal? Já apertou o sininho? Porque tem muita gente que assiste todos os vídeos, mas esquece de se inscrever. Acha que está inscrito, porque o YouTube entrega os vídeos. Então ele acha que está inscrito, mas não está. Dá uma olhadinha aí, se você não estiver inscrito, aproveita, se inscreve, comenta, compartilha, curte. Ajuda esse canal a crescer, levar a educação financeira para mais pessoas. Então, se você chegou até aqui, eu te agradeço. Te desejo um excelente dia, uma ótima semana, bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!